certeza é simples, porque a palavra de Deus é poderosa para penetrar no mais profundo da sua alma. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Não porque o pregador vai pregar uma palavra maravilhosa, não porque aqui existe alguma coisa diferente, mas você vai sair daqui diferente como você entrou, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui no nosso meio, e é Ele que vai transformar a sua vida, e é Ele que vai transformar a sua alma, e é Ele que vai fazer você sair daqui diferente do que você entrou, e para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa mensagem a respeito de Barrabás, se eu fosse Barrabás, eu quero levar os irmãos a pensar um pouco na sua própria vida. Eu sei que nessa mensagem muitos aqui vão querer chorar, e se você tiver vontade de chorar, chore mesmo, porque a nossa igreja está precisando chorar. A gente muitas vezes não tem sensibilidade, a gente está perdendo a sensibilidade, a gente está perdendo a vontade de chorar diante do Senhor. Então, se você tiver vontade de chorar, chore mesmo, chore de verdade, porque essa é a hora de você abrir o seu coração para o Senhor. E o povo de Israel, ele teve a sua origem em Abraão. Abraão foi aquele que iniciou o povo de Israel. E Barrabás, ele era um judeu, ele nasceu na Judéia. E ele, com certeza, quando ele nasceu, ele ouviu muito falar de Abraão, ele ouviu muito falar do Antigo Testamento, que era a Torá, e também ele ouviu falar das promessas do Senhor, ele ouviu falar das promessas que Deus fez a Abraão, ele ouviu falar das promessas que Deus fez a Isaac e a Jacó, ele participou de tudo isso, ele ouviu isso na sua casa, porque ele nasceu numa família religiosa. A família de Barrabás era uma família religiosa. Não, obrigada. Mas só que ele viveu uma vida de acordo com a sua própria vontade. Barrabás, ele tinha uma profissão. A profissão dele, ele era um remador de botes. Aonde ele morava era no litoral do Mediterrâneo. Então ali ele remava botes. Então ele tinha uma profissão. E eu sei que aqui, todos nós aqui temos uma profissão. E não há nada de errado em você ter uma profissão. O que aconteceu com o Barrabás aqui, é que eu já posso dizer para os irmãos, é que ele tinha uma profissão. Mas nesse momento que ele remava o barco, Jesus estava andando pela Judéia. Jesus estava curando. Jesus estava transformando vidas. Jesus estava mostrando o verdadeiro Evangelho. E ele estava ali remando o barco. E quantas vezes nós também estamos remando o barco? Quantas vezes nós estamos vendo a palavra de Deus sendo pregada? Quantas vezes nós ouvimos a mensagem do Senhor e nós continuamos remando o barco? Nós continuamos preocupados com a nossa atividade profissional. Nós continuamos preocupados com a nossa escola, com a nossa faculdade, com a nossa família, com o nosso carro. E ali Barrabás estava preocupado com a sua situação, e ele passava por um momento financeiro muito difícil, e o Roma impunha um imposto muito alto em cima do povo judeu, e ele estava ali com dificuldade de pagar o imposto. Foi quando os romanos chegaram e pegaram o seu bote, pegaram o seu meio de trabalho e levaram para poder pagar o imposto que ele devia. E aí ele ficou sem o seu trabalho, ele ficou sem o seu bote, ele não poderia mais remar, ele não poderia mais ter a sua profissão, né, irmão? Então nós temos que entender disso é o quê? Na verdade ele achou que aquele barco ia ser a solução para a vida dele, aquele barco ia dar para ele um sustento, e aquele sustento nunca ia terminar, porque se ele continuasse sendo um bom remador, ele ia conseguir trazer sustento para a sua casa. Se ele continuasse sendo um bom profissional, ele ia conseguir trazer sustento para a sua casa. Mas ele se enganou. Chegou um momento da vida dele que o bote dele foi embora. Aquilo que dava a ele condições de trabalhar foi embora. Os romanos levaram. E aí ele perdeu a oportunidade. De repente, se ele estivesse caminhando com Jesus, ele poderia ser um discípulo de Jesus, ele poderia ser um apóstolo de Jesus. Mas
gente se revolta contra Deus, a gente se revolta contra a igreja, a gente se revolta contra a nossa família, a gente se revolta contra tanta coisa, quando a gente perde alguma coisa. Só que ele se esqueceu que ele não estava no melhor caminho, ele não estava seguindo o melhor caminho. O melhor caminho a seguir era seguir Jesus, porque ele tinha a oportunidade ali de viver no mesmo instante que Jesus estava na terra. Imagine se nós tivéssemos essa oportunidade. Imagine se nós soubéssemos que Jesus estava andando aqui por Itaboraí. E aí a gente não está nem aí para Jesus. A gente está ali no nosso barco, a gente está ali no nosso comércio, a gente está ali no nosso trabalho, a gente está ali na nossa escola. E a gente despreza. E Jesus está aqui tão perto. E a gente não quer estar ao lado dele. E a gente não quer segui-lo. E assim a gente tem que pensar na nossa vida. Será que a gente não está agindo da mesma maneira? Jesus está aqui. Jesus está aqui no nosso meio. Jesus sempre está ao nosso lado. Jesus sempre está aqui na igreja. Seja em qualquer outro lugar em que a gente clame o nome de Jesus, ele vai estar presente. Será que a gente está dando a Jesus o valor devido? Será que a gente está dando a honra devida ao Senhor Jesus? Ou a gente está agindo como um rapaz que não estava nem aí para Jesus, que estava vivendo a sua vida? Porque de repente ele morava num lugar bom, era o litoral do mar Mediterrâneo, era um local de praia, e ele tinha ali o seu bote, ele tinha ali a sua atividade normal, que ele gostava de fazer, mas ele deixou que Jesus passasse, e ele nem foi lá ver Jesus, nem foi lá ouvir o seu sermão. Então o que aconteceu? Ele passou a roubar. Depois que ele perdeu o bote, ele passou a roubar. Mais uma vez, ele partiu para fazer uma coisa errada, né, irmão? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente está afastado de Deus, a gente começa errado, porque está afastado de Deus. E aí depois a gente acaba fazendo coisa pior. Não é verdade? Então quando ele se afastou, quando ele deixou de ouvir a mensagem de Jesus, quando ele deixou de participar, de ser um discípulo de Jesus, quando ele resolveu ficar ali no seu bote, e aquele bote, ele perdeu aquele bote, e aí ele virou um marginal, começou a roubar, e ele começou a roubar os soldados romanos, porque ele tinha ódio dos soldados romanos, e ele começou a roubar. Ele foi ali em Cafarnaum e roubou os fundos dos soldados que estavam ali reunidos. Depois ele foi mais à frente e matou um soldado, como está escrito em Marcos 15:7. E depois, por fim, ele roubou os bens do sacerdote do templo. E aí foi o fim da carreira dele de marginal. Aí foi o fim da ideia deles que ele poderia também resolver os seus problemas, roubando o soldado, roubando as pessoas, roubando a estrada, como ele fazia. E aí ele roubou os bens do templo. E aí o sacerdote Caifás, revoltado com a situação, porque como é que pode o homem ter essa ousadia de roubar o templo? Roubar o templo do Senhor, Jeová. E aí ele foi, e aí o próprio Caifás foi falar a Pilatos, pedindo que Barrabás fosse preso. O próprio Caifás chegou a Pilatos e solicitou que ele fosse preso. Caifás tinha muita influência na sociedade de Jerusalém. Caifás era o sacerdote, e o sacerdote, ele tinha muita influência, inclusive no governo. E aí ele pediu para que Barrabás fosse preso, e naturalmente Pilatos ordenou que ele fosse preso imediatamente. Assim Barrabás foi preso, depois de ter cometido vários erros. Mas só que diz a história, porque aí tem um outro detalhe dessa história de Barrabás, que a história de Barrabás é interessante. Se a gente estuda, a gente descobre algumas coisas interessantes. E é interessante porque quando diz a história que a mãe de Barrabás encontrou